Gravando. Olá, quero agradecer aqui, então, estamos mais uma sessão de perguntas e respostas do nosso Janelas Filosóficas. Quero agradecer muito a live que a gente teve sobre filosofia, ensino de filosofia, com o professor Elivelto e os nossos dois Fábios, o Fábio Fragoso, Fábio Goulart. Foi uma sessão do Janelas muito intensa, com muita participação dos alunos, das alunas que já foram, né, e que passaram por vocês e foram para a universidade. Eu acho que isso foi uma coisa bem legal também da gente ver. A gente tem a Luísa aqui com a gente, que foi aluna do Fábio Fragoso. E quero agora, então, introduzir só essa parte. Eu estava no backstage da sessão, da sessão do Janelas, e agora a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas, porque sempre sobra alguma pergunta, e a gente faz, então, uma sessãozinha, uma rapidinha, assim, 30 minutinhos, 40 minutinhos, no máximo, só para contemplar as perguntas que foram feitas e não foram respondidas na hora. Então, eu vou deixar aí a cargo das minhas alunas, do meu aluno Horst, que vão conduzir aí a sessão. Uma boa sessão para vocês, um abração e muito obrigada pela presença e pela participação aqui no Janelas. Muito obrigado. Obrigada, Sora. Horst, pergunta na tela. Fábio Fleck pergunta ao professor Fábio Goulart: como se dá o nosso contexto político atual dentro da sala de aula? Beleza, eu vou dizer que assim como tem uma polarização clara e evidente fora, ela respinga também dentro da sala de aula, principalmente ensino médio, né? No fundamental não tem tanto esses posicionamentos políticos, mas no ensino médio, sim. Só que é interessante que tu observa que são poucos alunos na esquerda e na direita, vamos dizer, que se manifestam assim, que fazem essa polarização na sala de aula. A grande maioria está interessado em coisas mais imediatas e mais ligadas à adolescência. Questão da sexualidade, e eu tenho sentido muito, né, a questão assim dos sentimentos, né, da parte psicológica, mas principalmente afetiva, né, e que depressão, o choro é uma das coisas que eu tenho prestado muita atenção, né, o choro no banheiro, geralmente depois da prova de matemática, mas tenho prestado muita atenção nisso. Por quê? Porque essa polarização esquerda-direita aí que tem no cenário político nacional, ela não dá conta da questão socioemocional dos alunos. E muito pelo contrário, ela mina, né? Ela mina, ela destrói, ela implode, ela faz o aluno triste ficar mais triste, o aluno em pânico ficar mais em pânico, porque é uma questão conflituosa, que para alguns alunos ali até traz algum prazer e etc., mas para a maioria acaba trazendo até mais sofrimento, por não entender, por não concordar, etc., etc., né? Já tive algumas discussões em sala de aula, assim, por essas questões esquerda e direita. Claro que ainda dentro do currículo, né, cabe a filosofia ensinar sobre as ideologias, né? Então, de certa forma, eu consegui fazer isso se tornar assunto da aula e tratar de forma acadêmica, e a gente ir nos autores, né, Destutt de Tracy, Karl Marx, Jürgen Habermas, né, trabalhar ali o mapa das coordenadas e etc., para tirar do campo da discussão ideológica e trazer para o campo da discussão filosófica e tentar amenizar uns poucos ânimos. Algumas questões implodem, né? Falar de aborto, falar de, vamos dizer assim, temas que seriam muito interessantes se tu quer tocar fogo na sala de aula, né? Então, por isso que eu falei, por exemplo, ali nos Janelas, a importância de tu preparar a turma para um debate, para que esse debate realmente construa e não destrua, né? Então, temas que a gente sabe que vão pegar esses extremos polarizados, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para construir com a turma
um momento de debate que seja saudável. Se tu simplesmente querer se aproveitar de um calor, de alguma coisa que aconteceu fora da sala de aula e jogar aquele tema ali para eles debaterem, acaba se tornando algo muito feio, uma discussão muito infrutífera. Enquanto professor, eu creio que a gente tem que evitar isso, tá? Ou seja, não trazer para a sala de aula aquela guerra que está lá fora, embora ela vai aparecer. Mas a gente tem que buscar uma forma de condução para que aquilo seja feito de forma construtiva e não de forma destrutiva. Até porque, como eu disse, na minha visão, a maioria dos alunos não está nem ligado com essas questões e até se perturbam pelos dois extremos barulhentos ali, que se deixar eles fazer barulho, eles tomam conta da situação e aí a aula vai para as cucuias, né? É isso. Posso complementar? Tá? O outro Fábio. Posso? Bom, como o professor Fábio falou, existe essa polarização e volta e meia ela surge, é meio que inevitável surgir no ambiente da sala de aula. Porém, a discussão política desses grupos polarizantes, tanto de direita quanto de esquerda, eles geralmente ficam no campo do senso comum, no contexto político, enquanto viés do senso comum. E o papel da filosofia, como em qualquer questão, é não apresentar uma visão do senso comum, mas apresentar justamente uma visão filosófica. E, por enquanto, até o dia de hoje, sempre que surge uma questão filosófica, aliás, uma questão política, no qual a gente coloca o olhar filosófico dos grandes autores, eu percebo que os alunos, eles meio que tomam um choque de humildade ou um choque de vergonha até de se expor por ver que aquele posicionamento deles geralmente é vulgarizado. São repetições de opiniões do que está numa manchete que teve popularidade no Facebook, mas geralmente elas não, essas espetacularizações do discurso político não aguentam quando a filosofia aparece de uma forma mais profunda. Vamos usar essa expressão mesmo, de uma forma mais profunda. E aí eles veem que a discussão é muito mais complexa do que simplesmente direita e esquerda, socialismo versus liberalismo. Não. Então, o papel da filosofia é justamente tirar esse senso comum que é muito efervescente, tanto de um lado quanto de outro. Mas tenho visto de uma forma tranquila, assim, justamente por apresentar o papel dentro de uma sala de aula, o papel não, a atmosfera filosófica, que já faz com que o cara pense antes de se expor de uma forma vulgarizada, com apelidinhos, tanto de um lado quanto de outro, entende? Eu vejo mais ou menos assim. Eu só queria complementar, acho que está muito bem exposto, que o papel da filosofia, na verdade, é ensinar a argumentar também, né? A fazer uma leitura crítica. E eu vejo nessas oportunidades assim de conflito dos alunos, a questão ideológica, exatamente esse aspecto, assim, de mostrar para eles que aquilo que eles estão defendendo não é uma ideia deles, não é uma construção pessoal, né? Não tem um fundamento intelectual, autoral, né? Que na verdade é exatamente contra isso que a filosofia sempre lutou ao longo da história, com essa formulação enlatada. Então, exatamente como os colegas falaram, fazer expandir esse olhar sobre as questões políticas que a gente está discutindo aqui, esquerda e direita nesse momento, mas tem outras raízes muito mais complexas, né? Tem outros conceitos que estão por baixo e que a gente está ignorando. E aí essa ideia, por exemplo, é o primeiro conceito que as pessoas não pensam, né? É o bem comum. A gente fala de política, mas não fala de bem comum, por exemplo, né? Então, é o bem de um grupo ou o bem de outro grupo, mas não o bem comum. É isso. Muito bem. A gente tem que dar uma aprofundada no conhecimento, senão vira discussão de Facebook, né?
Próxima pergunta. Marcel Mota pergunta ao professor Elivelto: como tratar sobre a filosofia oriental dentro da sala de aula? Obrigado pela pergunta, Marcel. Esse é um desafio, né? Primeiro porque a gente tem uma resistência natural ao que a filosofia oriental representa. Para muitos autores, como a filosofia medieval não é filosofia, a filosofia oriental não é filosofia. Mas enquanto pensamento crítico, enquanto sistema ético e enquanto sistema político, a gente consegue encontrar tranquilamente bases que a gente pode comparar, por exemplo, com Aristóteles, né? É fácil achar paralelos entre Confúcio e Aristóteles e achar paralelos entre Heráclito e Lao Tse. Então, é possível fazer isso muito tranquilamente. Mas na escola, eu acredito que a gente tem que ter algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito de usar anime. Eles adoram animes. O anime ele é completamente rico de questões culturais, mas principalmente de questões existenciais. E essas questões existenciais, embora a gente tenha culturas diferentes, elas têm, exatamente por tratar da essência humana, elas têm pontos de convergência muito importantes. Mas eu acredito que é importante utilizar outras ferramentas, mas aí o professor tem que se instrumentalizar. A gente não tem formação na universidade, né? Eu gosto muito de cultura chinesa, embora não fale a língua, estude, mas não fale, porque é muito difícil. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer oficina de Shufá com os alunos. Shufá é a técnica da caligrafia, porque, na verdade, eu tento mostrar para eles que todos os princípios da cultura oriental estão no jeito de fazer o traço da letra. Atividades físicas, como Tai Chi, por exemplo, também é uma outra ferramenta, mas isso só dá para terceiro ano. Se no fundamental nem pensar, né? É muito complicado, a gente tem que entender o ambiente, tem que criar uma trajetória para isso. É a minha visão, assim. Mas, principalmente, o grande desafio para ensinar a filosofia oriental é que tem que criar material. Não tem material pronto. Vai ter que inventar, descobrir, usar trechos de livros, de animes, buscar elementos de textos que possa fazer a comparação. E por que eu gosto? Só para finalizar. Eu gosto porque tem uma linguagem muito diferente da nossa, e por ser muito diferente, o seu ouvido ele para na hora. Você tenta entender o que o outro está falando, de tão diferente que é, apesar de falar a mesma coisa. Às vezes o jeito poético, sintético, lembra muito Nietzsche, assim, faz você ficar pensando naquilo, e muitas vezes a resposta ela não tem uma resposta como um tratado aristotélico. A resposta é uma construção pessoal, e aí já se aproxima um pouco mais do existencialismo. Mas tem que produzir material, acho que esse é o grande... E testar, ver se vai dar certo, para cada idade ter uma demanda. É isso. Alguém gostaria de complementar? Pode falar, Fragoso. Como o professor falou, o professor Elivelto falou, nós não temos material, né, sobre o modo de pensar oriental, mas algo que, contrário ao que o professor falou, eu tenho aplicado algo que é do pensamento oriental, que é uma atenção toda especial ao corpo, como eu posso exigir posturas se a gente afastar o corpo do processo do conhecimento? Então, que nem o professor Gilberto falou do Tai Chi, eu utilizo, não Tai Chi, né, mas eu utilizo um momento de meditação, uma meditação zen budista mesmo, com os pequeninhos. E o resultado, antes de começar a aula, e o resultado é maravilhoso. Eu estou há 2 anos fazendo testes de utilizar essa tática de fazer uma meditaçãozinha antes de começar a aula, e dias que eu não faço. O resultado é espantoso. Assim, no dia que tem a meditação, a aula flui, parece que eles centram, e esse seria o objetivo, né? E quando
né, um Deus nos acuda. E outro elemento é justamente quando a gente trata de assuntos relacionados ao existencialismo, uma vez que, claro, daí vai depender muito do que é trabalhado. Em alguns lugares não se trabalha muito fundo Nietzsche e Schopenhauer, por exemplo. Schopenhauer era um cara que via muito os princípios budistas, a ideia de aceitar o sofrimento e tal, todas, que é algo que permeia muito o pensamento oriental, que sempre vale a pena frisar nos alunos, que é mais antigo em termos de uma organização frente à vida, é mais antigo do que o pensamento ocidental, inclusive. Então, é muito válido, e eu fico feliz de saber que outros professores coloquem elementos orientais, né, para a galera começar a pensar que existem outras formas de entender o mundo que não só essa nossa egocêntrica do Ocidente, mas é muito bom, muito bom. Eu confesso que eu nunca tentei nada assim de filosofia oriental nas minhas aulas, embora de uns 2 anos para cá eu tenho me interessado, estudado bastante, até pela minha proximidade com o professor Sérgio Sardi, que é alguém que tem se aproximado, inclusive, dos conceitos budistas, né? Então ali muito ele me passa. E o interesse surge, mas eu nunca tentei. Conversando com o Sérgio, ele aponta ali, a academia ela se foca muito nas diferenças entre a filosofia oriental e ocidental, e essa diferença ela é brutal. Né? Por exemplo, mito da caverna, onde que está a verdade? A verdade está lá fora, ela é o sol e é inalcançável. Enquanto se tu vai, por exemplo, né, para o Buda, ele vai dizer que a verdade está dentro de ti. Ou seja, ela é subjetiva, ela está justamente onde o Platão diz que ela não vai estar. Enquanto a filosofia ocidental sempre se preocupou com grandes questões universais, tanto é que em vários manuais, né, fala a busca da verdade universal como a filosofia, os orientais estavam mais interessados em questionamentos mais subjetivos para transformar a vida do indivíduo e, consequentemente, da sociedade. Né? Então, por exemplo, essas diferenças se fala muito na academia e afasta, na verdade, as semelhanças que a gente teria com a filosofia oriental, que é justamente em questionamento, o autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo, lá que os gregos também traziam, e assim por diante. Então, eu creio que é, sim, interessante, é possível esse diálogo, embora eu ainda não faça nas minhas aulas, quem sabe com mais tempo, mais experiência, porque, como o professor Elivelton disse, né, a gente tem que ir testando, e a gente tem que se sentir bem, né, e testar com os alunos o que funciona e o que não funciona. Né? Então, é isso que eu teria a dizer aí sobre essa questão. Eu só queria complementar, tem um ponto que é um ponto muito importante, que é também a questão estética. Né? É um outro ponto que às vezes a gente não linka, mas existem diferenças muito grandes entre a estética ocidental e oriental, isso inclusive ao longo do tempo, né, muitas correntes, mas principalmente eu acho que a gente tem um ponto de intersecção que é a gente gosta da beleza, o ser humano gosta da beleza, só são maneiras diferentes de ver a beleza. Né? E fazendo um link com o que tu disse, eu acabei associando uma outra coisa, assim, por exemplo, o próprio Platão e o budismo também tem pontos em comum, como tem pontos diferentes, né? A ideia da reencarnação, até que a sua alma esteja purificada, também é um outro ponto em comum, assim como tem muitos pontos diferentes. Né? Então, eu acho que está faltando para a gente, ainda no Brasil, essa construção de um olhar um pouco mais sério sobre essa área. Mas aí é outra questão. Não, até acrescentar o Sérgio Sardi, ele diz que o maior empecilho não é nem essa questão do subjetivismo e objetivismo, porque na filosofia contemporânea tem várias correntes subjetivas, né? O problema maior é a questão do ser, o Sérgio diz, né? Então, por exemplo, o ser no Oriente está muito ligado a um ser fluido, tipo Heráclito, né? Então, as coisas não são ou não são ou não são. As coisas estão ou não estão. E estão em relação com todo o outro, etc. Enquanto a filosofia ocidental ela se especializou no Parmênides, o que é e não pode não ser, se não fosse não seria. Então isso é ou não é, e se é não pode não ser. Então, por exemplo, tu quebrar essa barreira da questão ontológica entre o Oriente e o Ocidente é o grande desafio para, como tu disse,
a gente levar mais a sério a filosofia oriental, porque a questão do ser estaria, vamos dizer assim, com opostas, né? Então, essa ideia de fluidez, de estar sendo, ela está muito além do pensamento dialético ocidental, né, que é um pensamento dialético de oposições, né, enquanto no Oriente não teria exatamente oposições, tudo estaria fluindo e conexo, aquela famosa imagem ali do Yang, que é muito difundida aí, já que tu falaste da questão estética, quando a gente fala em Oriente. Mais alguma colocação, alguém? Tá. Próxima pergunta. O Thiago de Leon pergunta: como conciliar os conteúdos cobrados no Enem com a construção de uma aula, com a condução de uma aula reflexiva que produza de fato a construção de um senso crítico? Acho que podemos começar com o Fragoso, depois o Goulart e daí por fim o Olivelto. Isso vai depender da didática de cada professor. É bem possível, depois com tempos digamos, com cancha, né, como se fala popularmente, com tempos dando aula, é possível sim pegar a parte burocrática do conteúdo ali para passar numa prova, num concurso, mas ainda assim torná-la interessante. E ouso dizer que até mesmo mais eficaz nesse pragmatismo do ensino. Acho que não há muitos mistérios, porque ele vai ser trabalhado com a mesma seriedade que todos os outros assuntos. Não veria dificuldade em ser pragmático sem deixar a ludicidade filosófica permanecer no processo. Não, acho que é bem possível e bem plausível de ser feito, sim. Eu vou na mesma linha, eu costumo ser até meio assim, meio intolerante aqui nessa questão. Volta e meia se faz essa questão. Ensinar para a vida ou ensinar para o Enem? Cara, para mim, o Enem faz parte da vida. E o Enem muda vidas. A minha vida foi transformada devido à nota que eu tirei no Enem. Eu era lá do Rubem Berta, minha mãe dona de casa, meu pai mecânico, né? E foi a nota que eu tirei no Enem que me permitiu realizar o sonho de ser filósofo, né? Então o Enem muda vidas, ele transforma vidas, ele faz parte das vidas. E no caso de filosofia, tá? Primeiro, que as questões do Enem, elas não pedem que tu domine o conceito. Elas pedem que tu identifique o conceito no problema e através daquele conceito tu chega à solução na resposta. Então ela não é montada pergunta e resposta, ela é montada problema-solução. E isso por si só é muito filosófico, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo do Aldino Vilão, né, que está fazendo discursos aí com vocês e etc. Ele se interessou em filosofia porque ele tomou bomba no Enem na questão do Tomás de Aquino. E aí ele foi atrás, ele ligou para um padre, ele foi descobrindo os textos e foi se apaixonando por aquilo ali. E qual era a questão? As 5 vias do Tomás de Aquino. Que eu, na verdade, quando fui ensinar para meus alunos as 5 vias de Tomás de Aquino, porque dizia que era um dos conteúdos do Enem, caramba, filosofia medieval, eu odeio isso aqui, mas tá, vamos lá, vamos ensinar. E aí, quando eu começava a falar, né, da causa eficiente, do motor imóvel, da questão do ordenador, e via os olhinhos brilhar, cara, isso aqui tem tudo a ver, né? Daí eu me lembrei que na adolescência eu discutia essas questões e pensava ali e tal. E então, o que eu vou te dizer? O Enem, ele faz parte da vida, não dá para desconectar o Enem da vida. As questões que caem no Enem, elas já obrigam um certo nível de pensamento crítico, que não é pergunta e resposta, é problema-solução. Então, por exemplo, assim, o Enem não vai perguntar qual é o imperativo categórico do Kant. Porém, ela pode dar um problema ético e aí tu vai ter que responder qual a corrente ética que lida com essa situação. E aí pode ser que seja o imperativo categórico, que talvez, se o professor ensinou o imperativo categórico, aquele aluno consiga responder, se ele aprendeu. Né? Então eu não desconecto Enem e vida, eu acho que está tudo conectado, e as aproximações, elas só não são importantes como são necessárias
e a aula realmente, vamos dizer, já que eu falava ali de mar de fracasso, ilha de sucesso, a aula realmente é uma ilha de sucesso quando tu consegue ensinar o senso crítico para um aluno de forma que ele use aquilo na vida dele, e se caso na vida dele apareça uma questão do Enem sobre aquilo, ele vai saber resolver também. Né? Então é isso que eu penso. Eu não gosto dessa separação vida e Enem, para mim é tudo uma coisa só, essa separação é equivocada. Bom, obrigado. Eu penso que às vezes a gente fala assim, né? Filosofia é só refletir, não precisa saber nada de cor ou entender a fundo. Se você conseguir ter um referencial na sua memória que você construiu durante a aula, porque aquilo fez sentido, aquilo você conseguiu conectar com a realidade, isso vai facilitar muito na hora da prova. Às vezes, aquilo que para algumas pessoas torna 3 opções válidas de resposta numa questão do Enem, para a pessoa que tem uma memória parcial daquele conteúdo, e quando eu falo memória não é decoreba, porque essa não é a função da filosofia, mas você, ao conectar com algo da realidade, aquilo fica guardado em algum lugar, ou quando você usa no debate com as pessoas, aquilo se incorpora ao teu discurso, torna muito mais fácil. Então a gente tem que fazer com que o aluno ele não perca de foco a ideia de desenvolver o senso crítico, a sua liberdade intelectual, mas ao mesmo tempo ele não cria aquela ideia de não dar nome aos bois, né? Quem falou tal frase é essencial numa escola, seria importante você ter uma ideia. Para não acontecer como que me incomoda muito assim, essa questão de dar um mérito, né? Você pega lá uma frase, sei lá, princípio do terceiro excluído, estabelecido pelo Einstein com uma base da lógica. Poxa vida, né? O que o Einstein tem a ver com o princípio do terceiro excluído? Isso está lá na Grécia, né? Então, a gente vê isso muito forte na internet. Então, não é encher o aluno de conteúdo, porque ele não vai ser um filósofo, no sentido acadêmico, só se ele desejar depois. Mas ele tem que ter alguns instrumentos como referencial para ir se guiando, não ficar totalmente perdido, né? Uma sopa de conceitos, nomes, datas. E, na verdade, eu penso muito em formar um certo esqueleto, que a pessoa possa, pelo menos, identificar alguns elementos. Eu acho que isso é importante e dá para ser feito, sim. Né? É só a gente, durante aquela ideia de colocar o nome da pessoa quando está falando no quadro, às vezes a frase que a gente coloca, o aluno que às vezes vai lá e escreve aquilo fica. Né? Numa ação muito simples, e que a gente fez isso muitas vezes na sala de aula, grifou um livro. Então, também não vejo problema, acho que a gente tem que harmonizar essas coisas, até para que faça bem para o aluno nesse primeiro momento, né? Que é o Enem, e continue fazendo bem depois. Muito legal. Vamos para a próxima pergunta. O Jordano Stabel quer saber: como fazer com que a filosofia seja mais valorizada nas escolas? Podemos começar com o Goulart agora? Fragoso quer falar? Começa tu. Não, pode ser o Goulart, não tem problema. Vou? Tá, então eu já tô aqui. Vai lá, que a minha resposta vai ser sucinta. Então tá. São alguns fatores, né? O principal é um interesse governamental, né? Valorizar, entenderem a importância da filosofia, como os professores falaram antes, até mesmo aumentar a carga horária e não ir diminuindo como venho fazendo há muito tempo, mas o principal é o que a gente está fazendo aqui agora, é qualificar o profissional que estará lá, é termos bons professores que façam com que o assunto filosofia na escola se torne um assunto bem falado na boca do povo como algo fundamental, que o povo comece a ver essa necessidade, que os estudantes falem em casa, ou seja, que se dissemine justamente uma boa impressão da filosofia. Só que para isso a gente vai precisar ter mais debates, porque a filosofia tem uma tradição de ser, digamos, individualista, no sentido de que cada filósofo faz o que
quer, não existe um método muito bem explícito, principalmente no ensino de filosofia. Aliás, a gente nem sabe muito bem o que a gente quer com o ensino de filosofia. Aliás, a gente não sabe muito bem nem qual é o nosso lugar dentro do ensino. Por isso, eu acho que passa muito claro pelo poder político, mas por nós professores e futuros professores, para a gente mostrar que, só um pouquinho, não, filosofia não é igual a todas as outras áreas do conhecimento. Não querendo desmerecer história ou sociologia. Não, filosofia não é história e nem sociologia. Filosofia tem o seu papel. E eu acho que com a qualificação de professores, acredito eu que gerará uma onda de valorização. Pelo menos assim espero, porque se a gente pensar na ideologia vigente da nossa sociedade, a filosofia ela é o que sempre foi, uma inimiga do status quo. Então, dependendo da ideologia política que tiver no poder, falaram ali, não saber se a gente ter influenciado um aluno a entrar na universidade para estudar filosofia, se isso não, em determinados contextos, isso é maravilhoso. Em outros, é motivo de um certo lamento, né, quanto ao futuro, mas é basicamente isso que eu vejo dessa situação. Eu ia dizer que eu gostaria muito também de ter essa resposta, né? Mas eu não tenho. E como eu disse durante o Janelas ali, a gente tem que ser sincero, assim, dizer, olha, não sei. Se eu tivesse essa resposta, eu praticava. Aliás, esse é mais um dos jargões que eu tenho, né? Se a gente tivesse a resposta, a gente estaria colocando em prática essa resposta, né? É tipo perguntar hoje, como é que a gente faz para acabar com a pandemia do Covid? Se a gente tivesse a resposta estava sendo praticada. E se tem aí tantas tentativas, umas mais exitosas, outras terríveis, como aqui no Brasil, é porque não se tem, né? Nesse sentido, eu sou um otimista. O que eu faço enquanto professor e em todas as escolas que eu passei, nas que eu estou, que eu vi que consegui fazer a diferença? Primeiro, montar um currículo sólido e racional. Não a questão do conteúdo propriamente dito, mas assim que o aluno consiga, o aluno e o pai do aluno, né, a mãe do aluno, consiga ver o início, meio e fim, né, que consiga ter claro quais objetivos, né, não o conteúdo, mais uma vez, mas quais objetivos que eu quero com aqueles ensinamentos ali, porque, por exemplo, em termos de plano nacional, né, PNLD, é muito amplo. Pega qualquer livro didático, tem a história inteirinha da filosofia, né? Claro que com o tempo, eu pesquisando as questões do Enem, eu fiz um levantamento, puxei desde 99 todas as questões do Enem que caíram em filosofia, aí eu consegui ver que realmente o que cai são os autores mais dentro da curva, embora, por exemplo, já caiu no Enem ali uma questão de... como é que é o nome do professor Zizek, né? Que é um contemporâneo, longe de ser unanimidade, mas geralmente o que cai é Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Aqueles ali... bem mais clássicos, então trabalhar com esses clássicos é uma dica ali dentro do currículo, na parte de conteúdo, embora conteúdo depende do feeling, né? Para ver o que tu vai avançar, onde que dá para avançar, onde não dá para avançar. Então o currículo ele tem que ser baseado muito mais em objetivos, mas um bom currículo com início, meio e fim, que fique claro para o aluno e para os pais do aluno. Eu vi que isso faz diferença naquele microcosmos para valorizar a filosofia, tá? Mas no macrocosmos, aí eu não tenho a resposta, eu não sei. Olha, mas, claro, eu acredito, valorizar o profissional, qualificar o profissional. Hoje, assim, a maior parte dos professores de filosofia não são formados em filosofia, obviamente isso impacta bastante. Quando eu comecei em 2009 era terrível, porque, por exemplo, o primeiro concurso de filosofia foi em 2012, tá? Em 2009 entrou a obrigatoriedade, eles pegaram qualquer professor que quisesse, fez um cursinho de 6 meses para sair ensinando filosofia, sem um currículo, com um PNLD que era universitário, sabe? Então, assim, os primeiros anos de filosofia ali queimaram o filme da filosofia para o grande público, né? Porque não houve o Estado, vou botar a obrigatoriedade na filosofia, que legal, mas não houve um planejamento para isso. E foi bem trágico, assim, na verdade.
Então, assim, eu queria muito ter essa resposta a nível de macrocosmo. O que eu faço, no mínimo, é isso, né? A questão ali do currículo, e já faz toda a diferença, a meu ver. Agora, num macrocosmos, assim, nossa, a gente é de um país que não tem cultura de filosofia. A primeira faculdade de filosofia é no século XX, né? A escola de Recife, que, aliás, era muito boa, por sinal. Mas depois, o que tu tem? Tu tem a ditadura, que vem dizer, não proibiu a filosofia, mas proibiu filosofar, que foi muito pior, né? Tu tem uma presidência da República hoje que só fala mal da filosofia, e nem culpo, porque não estudou na escola, né? E hoje, quando fala em filosofia, fala com um guru astrólogo lá que ensina tudo errado. Então, obviamente que não vão gostar da filosofia, né? Então, eu acho que, assim, eu gostaria muito de ter essa resposta, porque ela mudaria, inclusive, a minha vida, a minha qualidade de vida e de todos os profissionais da filosofia, diremos assim. Muito bom. Quer falar, professora Livel? É bem rapidinho, acho que o pessoal já falou praticamente tudo, né? Eu só fiquei pensando que eu concordo, assim, tá tudo muito complicado para a gente construir um caminho mais tranquilo para valorização da filosofia. Mas só tem um caminho possível, que é a gente trabalhar com afinco, qualificar melhores pessoas, né, e dar alguma projeção dentro dos resultados, dentro da fala dos alunos, dentro da modificação das vidas, né, dentro da compreensão da realidade, lá em cada sala de aula, em cada aluno. Não tem como fazer algo muito maior do que isso, me parece, nesse momento. Mas se a gente já fizer isso, né, se a gente começou muito mal em 2009 com a filosofia, e aí você estava falando, eu me lembrei de um caso que foi muito complicado, porque eu tenho uma amiga que ela passou no estado em artes, formada em artes, e ela, na época, já dava aula, e ela chegou, olha, eu vou dar aula de filosofia. Eu, como? Me dá umas dicas aí, porque eu vou dar aula de filosofia. Eu disse, puxa vida, né? Isso vai ser complicado. Ela falou, não, no estado tá assim. Tu é concursado, tu vai dar aula do que tu quiser. E eu não vou dizer o nome da instituição, mas muito grande de Porto Alegre, do estado. Instituição. E ela teve essa experiência muito dolorosa, porque não era a área dela. E me parece que é isso, assim, se a gente puder dar alguma projeção com trabalhos importantes, atuar, né, em questões importantes da sociedade, com esclarecimento, como a própria desigualdade social, preconceito, que também são elementos que a filosofia trabalha, eu acho que já vai dar uma visibilidade, porque se a gente não pode começar macro, pode começar micro, mas para isso precisa ter a formação de bons profissionais, né, que estejam realmente querendo levar à frente, que é difícil definir filosofia, né? Mas talvez a gente possa definir como esse processo reflexivo, que a gente queira levar à frente esse processo reflexivo. O ser humano olhar ele mesmo e o que está à volta, e tentar dar sentido a isso. Né? Na verdade, essa impalpabilidade das coisas enlouquece até a gente que é da área, né? Você não agarra nada, assim, muitas vezes, tá se sustentando na lógica, no bom senso. E para aqueles que estão começando, acho que esse é a nossa contribuição. Assim. Acredite no seu trabalho, organize ele, faça com seriedade, trate o outro como um ser humano que merece o seu melhor, e os frutos virão, de alguma maneira virão. Ah, que legal. Tem mais uma pergunta? Daniel Oliveira. O Daniel... Quer fazer? Pode ir. Como montar uma boa aula tendo 30, 40 turmas? Essa foi a pergunta mais difícil, hein? Alguém quer começar ou vou escolher? Ninguém vai levantar a mão. Posso começar. Vai lá, Fagor. Será que ele não quis perguntar 30, 40 alunos? Ou ter 30, 40 turmas? Eu não sei, porque assim, o problema não é montar uma boa aula para muitas turmas, o problema é tu corrigir tudo o que tu trabalhou nessas 30, 40 turmas. Agora,
né? Vamos pensar 30 turmas de 30 alunos, 900 alunos. É uma boa média. É, uma boa média. 30 de 30 é uma boa média para a gente pensar. Assim, eu acho que o professor de filosofia, ele está acostumado a ter muitas turmas, porque para conseguir preencher a carga horária, ele vai acabar... Por exemplo, se ele tem 20 horas na semana, ele tem que ter 20 turmas, porque a gente dá um periodinho, mísero um periodinho. Então, é isso. Eu acho que como preparar uma aula para esse tanto de turmas, não vejo tanto problema, porque o professor ele até quer esse trabalho de preparação de aula e de... É um desafio gostoso saber como vai surtir efeito em cada turma. Mas, claro que a gente perde qualidade do nosso trabalho nos critérios avaliativos, né? Porque é difícil tu dar uma atenção a um argumento que pô, imagina, são muitos alunos, a gente tem vida também, né? Mas se a pergunta é como preparar uma boa aula para uma turma com 30, 40 alunos, é aquela questão bem anterior sobre pensar nos problemas que virão. O professor, quando ele se propõe a entrar numa sala de aula, ele sabe que é isso que vai ser esperado. Então, é que nem assim, ó, só para dar um exemplo, tu quer me desarmar numa sala de aula, é eu entrar numa sala de aula onde a turma é toda bem comportada. Isso me desarma, eu não sei o que fazer. Eu não sei dar aula para uma turma toda comportada, porque o normal, o que eu já sempre me preparei é para entrar numa zona de guerra, no qual eu vou ter que me virar nos 30 para conseguir a atenção da gurizada. Então, pensar numa aula com muitos alunos é o que a gente faz já, tanto no Estado quanto na rede privada, são turmas numerosas. Então, eu acho que a pergunta seria mais interessante como fazer para preparar uma aula para 10 alunos. Isso eu já não saberia, porque a minha tática de guerra, entre aspas, no bom sentido, ela é preparada para várias turmas e contando com turmas com mais gente do que deveria ter em cada sala de aula. Eu acho, como o Fábio falou ali, é uma certeza, assim, serás professor de filosofia no Brasil, terás 30 ou 40 turmas ou não pagarás as tuas contas, né? Porque, assim, a pessoa pode dizer, não, eu vou dar 10 horas, recebo R$1.000 por mês porque eu tenho outra fonte de renda. Não é meu caso, né? Eu gostaria que fosse, mas não é. Então, tem que assumir aí essa casa aí, entre 30 e 40 turmas. Às vezes, se consegue brigar ali com a direção para ganhar um periodinho a mais, tu baixa para 20, 25 turmas, mas menos do que isso não vai. A qualidade se perde, porque a gente acaba que tem menos possibilidade de ouvir os alunos, de entender qual é a necessidade, a diferença de cada um, que seria o cenário ideal. Então, acaba que a gente perde a qualidade. Mas a aula em si, a gente monta boa, né? A gente monta a aula o melhor possível, e tenta fazer as adaptações dentro do que a gente consegue fazer. Que nem eu disse, tu conseguir fazer a adaptação de turma para turma nesse cenário que a gente enfrenta, já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. O que eu aprendi com o tempo, tá? Que foi uma coisa que no início eu entrei errado, e eu errei alguns anos. Logo que eu entrei, uma questão, eu queria que todas as turmas avançassem junto, né? Isso facilitava muitas coisas, por exemplo, a marcação de uma prova, né? Então eu fazia um esforço danado para que todas as turmas avançassem junto. Então algumas eu adiantava, outras eu atrasava, e aí com o tempo eu vi que isso não era legal, não funcionava, prejudicava, eu me estressava, os alunos às vezes não aprendiam, e aí eu acho que melhorou muito a situação quando eu passei a ter a postura de respeitar o tempo de cada turma. E, nossa, como é diferente, tá? Tem turmas que voam, tem turmas que ficam para trás, tem turmas que fica aquele... Se tu faz as perguntas dinâmicas, assim, para os alunos estar respondendo, não funciona, porque é aquela turma de silêncio de cemitério, porque eles têm um climão entre eles, sabe?
São alunos que tu vê no recreio, o cara conversando, dando risada, mas chega na sala de aula, fica aquele climão, aquele silêncio, e aí talvez se tu fazer a pergunta mais no papel, mudar uma dinâmica, assim, tipo, uma pergunta que tu faria oralmente, de forma dinâmica numa turma, para aquela turma específica tu vai fazer no papel individualzinho ali, para eles botar, porque eles não se sentem bem falando uns com os outros. Já tem turma que é o contrário, aquela pergunta que tu ia fazer lá, para eles escrever, é melhor tu fazer eles falando. Então, é isso aí que vai tornando a aula melhor. Mas, em si, o conteúdo, o planejamento é o mesmo em todas. Só vai executar no tempo e da forma que for mais adequada para aquela turma. Daí a coisa vai ficando boa. A parte de avaliação, como o colega ali disse, isso de ter 30, 40 alunos ferra. Porque, olha só, se tu tem 1.000 alunos, é 1.000 provas para tu corrigir. Se cada prova tem 10 questões, são 10.000 questões para tu corrigir. Se tu faz as questões dissertativas, tu para de viver para corrigir 10.000 questões dissertativas. Tu perde a vida. Então, obviamente, tu vai ter que trocar para uma prova objetiva. E aí como é? Mas eu quero avaliar os alunos de forma dissertativa também. Tu vai ter que apelar para o trabalho em grupo, né? Que daí, por exemplo, se tu pega, tu forma grupos de 5, tu já diminuiu por 5 o teu trabalho. Assim, tu torna a aula um pouco mais dinâmica, mas eu não tenho dúvida que perde em qualidade também no avaliar, né? No avaliar os alunos aí. Então é um pênalti, mas para a aula ficar boa, a dica é isso. Tu faz um planejamento só e faz as adaptações de turma para turma. Evita se desgastar demais corrigindo infinitamente, mesmo sabendo que isso vai impactar um pouquinho as avaliações. Que a saúde física e mental do professor é muito importante também para boa aula. Eu vou acompanhar a tua frase final. Eu interpretei que ele foi por aí, talvez. Né? Como montar uma aula boa tendo 30, 40 turmas e se manter motivado, se manter produtivo, criativo, inventivo, né? Isso realmente é muito desafiante, principalmente pela burocracia, porque não é só a avaliação, é a digitação da nota, é o caderno de chamada, é o atendimento aos pais, a vida de quem só tem um período, e quem é casado, por exemplo, sabe, né? A esposa às vezes reclama que tu é casado com o trabalho e de vez em quando dá atenção para ela, ou o marido, vice-versa, porque é muito puxado assim a demanda que a gente tem. E ainda falta aquele tempinho super importante que é para a gente afiar o machado, né? É para fazer um curso, para ler um livro, para ir no cinema. Porque se você não faz essas coisas, você diminui a sua capacidade de oferecer e até elaborar coisas novas, né? Se integrar com esse adolescente que é super dinâmico e que se atualiza. Então é muito desafiante isso. Não me parece que a gente, por exemplo, sai da universidade. Eu acho que essa é uma crítica muito importante que a gente tem que fazer. A gente não sai da universidade minimamente preparado. Não sei se mudou hoje, mas eu saí da universidade me sentindo confiante, mas não preparado. E, na verdade, acho que todo mundo aqui pegou no tranco, assim, foi errando, mexendo, trocando peça do Fusca, amarrando arame, né, e aí tunando aqui, mexendo ali, porque a gente não consegue, assim, ter uma base, até porque, assim, a universidade, ela se moderniza muito devagar, né? Ela está muito lenta, assim, na modernização, principalmente pedagógica. A gente ainda está falando em usar computador, né? Bom, as crianças já estão usando isso há muito tempo e a gente ainda é aquele professor do século XIX. Eu mesmo tenho muito a aprender com isso, embora às vezes eu acho que também é bom mesclar, né? Porque se a gente... É um dos papéis da filosofia quebrar aquilo que é a rotina que todo mundo está fazendo também, né? Se ela não pode ficar fora, ela também não precisa correr só com aquilo, né? É muito importante, por exemplo, o professor conversar com o aluno na sala de aula. Isso é antigo, isso é socrático, é pré-socrático. Você olhar para o aluno e ter um bate-papo na sala de aula, né? E às vezes uma pequena ação como essa pode mudar toda a aula. Então, eu concordo, tem que haver planejamento, bom planejamento, mas para ter bom planejamento precisa de tempo. E aí, eu pensando nesses alunos que vão começar com 30, 40 horas chegando, gente, coragem, biotônico Foltora e outras coisas mais, porque
é punk, assim, dá vontade de desistir às vezes, né, para quem está começando e não pega o jeito, assim. Mas eu acho que acho que a preocupação que ele colocou na pergunta eu li como se manter, sabe, ativo, criativo, motivado, se a gente é pressionado por esse trabalho muito fragmentado e muito intenso, que às vezes dá raiva com o pessoal da matemática. O pessoal da matemática lá dá 2 períodos de exercício e fica olhando. Né? E a gente E fora isso, né? O exercício de filosofia tem que ser uma baita questão. A gente dá matéria nova, toda aula é matéria nova. O cara da matemática dá matéria nova uma por trimestre e fica corrigindo o exercício. Não, eu quero e aí dar tu vai procurar material para fazer uma prova objetiva. Já era. Vai ter que criar material. E aí o cara vai lá, abre um banco de dados, tem 10 mil questões, tudo corrigida. Né? Mas é exatamente por ser muito jovem a filosofia no Brasil, a gente ainda não tem essa questão assim. Por exemplo, a universidade era para estar propondo, isso é uma ideia boba minha, né? A universidade era para estar propondo para os bolsistas de iniciação científica, por exemplo, criar questões, criar banco de questões, porque isso alimentaria os professores do Brasil inteiro. A gente teria uma facilidade e o pessoal estaria aprendendo a fazer isso. Então, uma solução boba, simples, mas que poderia alavancar muito, facilitaria muito a vida coletiva. Mas é isso. Fica aí a dica, né? Mais uma pergunta? Eu vou... Okay, não. A gente já abusou dos nossos convidados aqui o bastante. E eu vou agradecer eles de novo pela participação. Vocês foram ótimos, tanto a live quanto agora a sessão de perguntas foi acima do que a gente esperava, tanto de tempo, quanto de visualização, quanto de conteúdo, tá? E acho que por hoje é só. De novo, muito obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisa para o final agora, fiquem à vontade. Bom, vou começar que eu comecei as últimas questões. Então, gente, muito obrigado aos colegas aí, obrigado a Luísa, obrigado a Milena, que foram minhas alunas, ex-alunas, brilhantes alunas, por sinal, tiveram um ótimo professor, é claro, mas, não, tirando a brincadeira, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Esse evento, ele é muito importante, essa ação, porque é justamente o que a gente precisa fomentar, fazer com que a comunidade de professores de filosofia sejam mais unidos, que troquem mais informações, porque a gente não sabe, na verdade a gente não faz a menor ideia, estou exagerando, é claro, mas é muito difícil para nós dar aula de filosofia. Então é importante esse evento, para a gente trocar ideias, e, de repente, contribuir para o fortalecimento do ensino de filosofia no nosso país, que é o que a gente precisa. Obrigado, gente, do coração. Isso aí, mais uma vez, muita gratidão pelo convite. A Priscila me convidou. O restante do pessoal estou conhecendo, já foi uma grande satisfação. E é legal a gente ver que os dilemas que a gente enfrenta na nossa sala de aula com a nossa disciplina, os outros professores enfrentam também, às vezes em contextos completamente diferentes, né? O que mostra que sim, a gente tem que se unir, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que ter mais esses espaços, porque 2009, a filosofia no Brasil, de acordo com o ECA, ela não é nem adolescente ainda é criança. Então a gente precisa cuidar dessa criança, porque senão vai vir um maníaco, um abusador e vai acabar com ela. Se não é esse que está aí, é outro que virá. Então a gente tem que estar atento, tem que estar unido, tem que estar forte, e, né, mais janelas precisam ser abertas. Olha, sou pura gratidão aí por essa janela filosófica aberta aqui, pelos questionamentos, pelas perguntas, e fico aberto também para novas oportunidades. Também convido todos, mais uma vez, a conhecerem lá as minhas páginas Filosofia Hoje, que eu abro espaços de diálogo ali semanalmente com live, e faço, né, o Jogando Filosofando quase todo dia, e vou batendo um papo em tempo real aqui com o pessoal que vai comentando, tá? Então, brigadão, até a próxima. Quero agradecer a oportunidade também, agradecer a todos os colegas que organizaram isso, aos 2 colegas que
ensinaram muito, me fizeram refletir bastante hoje sobre a prática filosófica. Vejo uma visão muito viva, muito animada, assim, muito bacana. Né? Acho que os alunos de vocês tiveram muita sorte de receber tanto estímulo e tanta dedicação. Agradeço também a alguns amigos que estão por aí, o Santiago, o João Paulo, o Marcel, e desejar que esse espaço que foi aberto de diálogo com quem já saiu da academia e tem uma série de dúvidas e até insuficiências, tanto de conhecimento como metodológicas, se estreite um pouco mais, né? Quem sabe no futuro se pense num congresso, alguma coisa assim, para aproximar esses professores que estão na escola primária, né, no ensino fundamental e no ensino médio, com o conhecimento e as propostas que vêm da universidade. Não tem outra maneira senão manter esse vínculo ativo, né? Senão a universidade fica muito longe da realidade do professor em sala de aula. Só tenho a agradecer e desejo a todos vocês aí um ano de paz, saúde e, se Deus quiser, superando todas essas adversidades. Um abraço. Bom, terminamos por aqui então. Obrigado aos convidados, muito obrigado, Miúcha e Luísa, que ficaram aqui até agora. E é isso.